Shalom, então, a você que nos assiste, antes de mais nada, Hag Sameach, feliz festa de Sukkot. Diga para o seu vizinho, que você que está aqui, Hag Sameach, feliz festa. Hoje celebramos a maior das festas bíblicas, a festa dos tabernáculos, a festa de Sukkot. E o título deste estudo é o quê? Yeshua e a festa de Sukkot. Yeshua e a festa de Sukkot. Yeshua verhak Sukkot. E nós vamos falar então dos aspectos históricos e proféticos dessa festa impressionante. Gente, Deus sempre deixa o melhor para o final. E Sukkot é a última festa do calendário do Eterno. Os rabinos falam que o que o Shabat é para os outros dias da semana, Sukkot é para as outras festas. Então o Shabat não é o ápice dos dias da semana, o sétimo dia. Sukkot é o ápice das festas. Viu? Então é muito importante você entender o aspecto profético dessa festa acima de tudo. Vocês estão vendo aí imagens da Sukkah da Har Tzion, que foi montada esse ano, em especial trazendo à memória os 101 reféns ainda no cativeiro em Gaza. A nossa alegria, ela é incompleta, na verdade, né? Vamos nos alegrar porque é mandamento do Eterno, mas temos aí em memória e intercessão por esses reféns, algumas dezenas já mortos, mas queremos trazer os seus corpos para dar-lhes o enterro honrado e apropriado. Mas enfim, Sukkot e Yeshua, o que Yeshua tem a ver com essa festa, você vai ver comigo. E antes de mais nada, eu quero projetar aqui um versículo que vai servir de base para o resto do estudo. E principalmente para quem é cristão e está assistindo esse estudo. O apóstolo Paulo declara em Colossenses, no capítulo 2, que as festas de Israel são imagens proféticas daquilo que está por vir. Não é à toa que nós temos um mandamento apostólico em 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, de celebração do Pêssar, e nós temos registros históricos que Sukkot era também celebrado pelos primeiros discípulos de Yeshua, não judeus, os gentios, nas igrejas que Paulo havia plantado. Sukkot era celebrado pelos irmãos, tanto é que pais da igreja, como Marcião, teve que fazer uma verdadeira discursos, né, contra os judeus. E num desses discursos ele combate o quê? A prática herética de discípulos de Yeshua celebrando a festa das cabanas, né, se alegrando diante do Eterno com lulavim, com folhas de palmeiras. Então, para ele ter dado um decreto proibindo, é que a coisa era celebrada. A mesma coisa ele fez com o Shabat, a mesma coisa ele fez com o Pêssar, né? A mesma coisa ele fez com a lei de Deus. Ele desqualificou a lei, né? Ele tirou o Antigo Testamento do cano, tirou algumas cartas de Paulo, tirou alguns livros do Novo Testamento, que ele achou que era muito judaico. Graças a Deus foi excomungado da igreja, mas as suas ideias permanecem, perduraram até os dias de hoje. Então eu quero deixar claro para você, dê uma olhada aqui na tela, o que Paulo diz para aqueles gentios lá em Colosso, que diz o quê? Não deixem ninguém julgar vocês por causa de comida ou de bebida, distinção, né, de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, quer dizer o calendário, ou shabatot, sábados, porque todas essas coisas, distinção de comida, celebração de festa, celebração do calendário judaico, celebração do shabat, tudo isso tem sido sombra, imagem das coisas que estão por vir, das coisas futuras, porém a substância delas é Cristo, a essência delas é Cristo, elas vão falar de Cristo, o Messias. Então são coisas boas. Eu não entendo, claro que eu entendo, porque na verdade são frutos de ensinos de Marcião que perduraram até os dias de hoje, mas as pessoas leem esse versículo e entendem exatamente o contrário do que Paulo quis dizer. Eles acham que Paulo está falando contra. Como que ele vai falar contra de coisas que refletem o caráter de Cristo, do Messias? De coisas que apontam para aquilo que está por vir? É tão maligno esse espírito, que até na tradução em inglês e em português, do grego, eles alteram o tempo do verbo. Se você ler na sua Bíblia, provavelmente vai estar assim, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que vieram. Eles colocam o verbo no passado, mas o verbo no original está no futuro.
Porque o tradutor não acreditava na validade das festas do Eterno. Para ele já tinha passado, mais um discípulo de Marcião. Então o que ele fez? Não, esse verbo aqui está errado, deixa eu corrigir Paulo aqui. Aqui ele deixou de ser inspirado. Então eu vou corrigir para o Paulo. Aí colocou o verbo no passado. Mas o verbo no original está no futuro. São sombra das coisas que virão. Então são coisas boas, cujo corpo é do Messias. E olha só, vamos começar falando então de Sukkot. Sukkot é a festa mais profética e a mais universal. Ela é chamada de a festa, Rehag em hebraico, e ela possui como ordenança a alegria. É a única festa que Deus ordena você a se alegrar. Mateus, mas alguém pode ser ordenado a se alegrar? Pode. Essa é uma alegria que tem que acontecer apesar das circunstâncias. Muitos amigos rabinos, nós nos reunimos na semana retrasada e decidimos, do meio judaico-messiânico, de Israel, dos Estados Unidos, como é que nós vamos celebrar Sukkot esse ano? Com 101 reféns lá no cativeiro, com Israel em guerra. E aí eu pude participar dessa reunião dizendo, meus irmãos, é aí que nós temos que nos alegrar ainda mais. Eu vou me alegrar por aqueles que não podem se alegrar. E a minha alegria vai ser um clamor intercessório por eles. A minha alegria vai ser uma profecia para que a alegria deles também se concretize em breve, em tempo próximo. E aí nós decidimos, não, está em razão, nós temos que nos alegrar ainda mais nesse Sukkot. Então é a festa que Deus ordena você se alegrar. Em hebraico, os rabinos chamam essa festa de Zman Simchateinu, tempo da nossa alegria. Olha aqui, e ela é celebrada de 15 a 21 de Tishrei, e é uma das Shlosh Regalim, das festas de peregrinação, junto com Páscoa e Pentecostes. Ela é celebrada, meu irmão, por 8 dias. Na verdade são 7. E tem um 8º que é acrescentado. Só essa festa que tem esse 8º dia especial. Essa os rabinos colocaram posteriormente, mas Sukkot é ordenança bíblica. Chama Shemini Atzeret, a reunião do 8º. E ela tem um aspecto profético muito forte. Ela merece uma palavra só para ela. O 8º dia de Sukkot. Tá? Então nós vamos falar posteriormente sobre isso. Mas Sukkot são 7 dias. É uma festa de 7 dias. Remetendo ao quê? O que você lembra de 7? Uma festa. Qual outra festa na Torá que também dura 7 dias e que remete à alegria? Páscoa é memória. Não tem alegria, quer dizer, tem alegria, mas não tem o mandamento de você se alegrar no Pêssar. Pêssar é memorial, não é? Qual outra festa na Bíblia que você vê que dura 7 dias e que tem alegria, do início ao fim? Alguém falou aqui. Casamento! O casamento na Bíblia, nas Escrituras, antigamente entre os filhos de Israel, durava quantos dias? 7 dias. A festa, a boda de casamento, 7 dias. E qual era um elemento que compunha essa festa de casamento? Um tabernáculo, uma roupa, uma sucá. Vai juntando as peças aí na sua cabeça, por enquanto. Olha aqui. 8 dias, o 1º, o 7º e o 8º são dias de celebração especial, chamada de a festa. É a única festa que na Bíblia, ela é só o artigo, você já sabe qual é que ela está falando. Se fala a festa, você já sabe que é Sukkot. É a festa chamada de Hagassif, que eu vou falar hoje à noite, a festa do ajuntamento, é a festa da colheita, é a festa das águas, e também em alguns círculos judaicos, representa o anúncio do veredito. Gente, isso é tão fascinante, que o último dia de Sukkot é o dia do juízo, é o dia do veredito. Aí você fala assim, como, Mateus? Você não nos explicou que Yom Kippur, o dia da expiação, é o dia do veredito? Você já nos disse que Rosh Hashanah, Yom Teruah, o ano novo, é o dia que inicia o juízo, 10 dias de avaliação, no Yom Kippur é o veredito. Agora você está falando que o 7º dia de Sukkot também é conhecido como o dia do veredito? É um segundo veredito. É um segundo veredito, além daquele que já teve. Mas como, Mateus, depois dos 7 dias de festa? Nós temos o anúncio do juízo,
Yom Teruah. Nós temos o juízo e a volta do rei, Yom Kippur. E nós temos o quê? A celebração de 1000 anos com esse rei reinando em Jerusalém. São os 7 dias de Sukkot. E depois da era de celebração e alegria, o que que vem? Hein? O que que vem? É outro juízo. Teve um juízo quando o rei voltou, não teve? Mas depois do milênio vai ter um outro juízo. Por quê? É o trono branco. Vai ter uma segunda ressurreição. É o segundo veredito. Igualzinho o Sukkot. Então, se o Sukkot celebra as bodas do Cordeiro, os 7 dias de Sukkot são os 1000 anos com o Messias, o 7º dia representa o quê? A segunda ressurreição e o segundo veredito, o trono branco. E depois dessa segunda ressurreição, desse segundo juízo, aí, novos céus e nova terra. Aí é o 8º. O 8º quer dizer infinito. Por isso que o símbolo do 8 é o infinito. O símbolo do infinito é o número 8 na horizontal, né? É infinito. Aí o 8º perdura aquilo que veio antes dele. Quem está entendendo aí? Pessoal, eu estou só pincelando, tá? Porque não dá tempo aqui. Eu já tenho que encerrar. Olha só. Então, esta festa tem grande simbolismo escatológico, com um apelo universal, Israel e as nações. É só você ler Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 12, que Yeshua menciona lá na festa dos tabernáculos, que eu vou falar daqui a pouco, e um texto que os cristãos adoram, que é Zacarias 14, que fala desse milênio. Durante esse reino do Mashiach, todas as nações vão ter que enviar representantes a Jerusalém para adorá-lo na festa dos... Qual festa, meus irmãos, que vai celebrar lá em Jerusalém com as nações no milênio? Sukkot. É a única festa que está mandando as nações celebrarem no milênio. Zacarias capítulo 14. Então, quando eu vejo cristão com ódio das festas bíblicas, me dá muita dó. Porque o que ele acha que ele vai fazer aqui quando Yeshua voltar? Vai ficar dormindo o dia inteiro? Não, meu irmão, no Sukkot, cada ano, vai ter Shabat, vai ter Lua Nova e vai ter Sukkot. E você vai ter que ir lá em Jerusalém, ou pelo menos alguém do seu país vai ter que mandar representante, porque senão Deus não vai mandar chuva na sua nação. Depois você leia. E algumas tradições afirmam que Yeshua nasceu quando? Em Sukkot. Posso provar isso? Não. Mas são tradições, e eu particularmente acho essa bem pertinente. Provavelmente Yeshua nasceu em Sukkot. Morreu em Pessah, nasceu em Sukkot, tá bom? Até porque, uma simples lógica, se Yeshua viveu 33 anos e meio, e morreu em Pessah, março, abril, subtrai-se 6 meses, você tem a época do nascimento dele. Né? Você pega março, abril, subtrai 6, você vai ter exatamente o quê? Setembro, outubro, né? Que é uma data provável do nascimento dele. Bom, e aí temos o texto lá em Levítico 23, vou lê-lo aqui para você. Fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa de Sukkot, ao Eterno por 7 dias. Aos 15 dias do mês 7º, quando vocês tiverem recolhido os produtos da terra, vocês vão celebrar a festa de Adonai por 7 dias. Ao 1º dia e ao 8º haverá descanso solene. No 1º dia vocês vão tomar para si frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vocês vão pegar esses elementos, essas 4 espécies, e por 7 dias vocês irão se alegrar perante o Eterno. Vocês vão celebrar essa festa ao Eterno por 7 dias, todos os anos, porque é estatuto perpétuo, é símbolo da minha aliança com vocês. No mês 7º vocês vão celebrá-las. Por 7 dias vocês também irão habitar em tendas. Vocês vão habitar em tendas, e vocês vão habitando nessas tendas, todos os Israel, todos os cidadãos de Israel, vão habitar em tendas durante esses 7 dias, durante Sukkot, para que vocês entendam que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, o vosso Deus. Olha para cá.
aqui estão as 4 arba minim, as 4 espécies, e vocês têm aqui, de acordo com a Torá, vocês têm aqui ramo de palmeira, que é esse maior, chamado de lulav em hebraico. Você tem aqui o ramo de palmeira, fruto de árvores que os rabinos decidiram que seria o etrog, uma espécie de citra, tá? O etrog, o limão siciliano, né? Então é o etrog, tá? Vocês têm também o ramo de árvores frondosas, que é esse aqui, que é o hadás, olha. E você tem o salgueiro, que é o aravá, que é esse aqui, ó. Então são 4 espécies típicas da região de Israel que os judeus deveriam usar para se alegrar diante do Eterno por 7 dias, né? E eles dão uma bênção. É mandamento do Eterno. Ô, gente, não dá tempo de explicar aqui, não. Não dá tempo, não. Deixa eu colocar aqui na tela, porque você está vendo muito de longe. Deixa você ver mais de perto aqui. Olha aí. Tem várias analogias sobre esses 4 elementos. Mas uma delas eu gosto muito de falar. O lulav representa o servo do Eterno, que deve servir ao Eterno, deve se alegrar ao Eterno com tudo que há nele. A maioria dos rabinos vai falar, não, são os 4 tipos de judeus, né? O que tem gosto e tem cheiro, o que tem cheiro, mas não tem gosto, o que tem gosto, mas não tem cheiro, e o que não tem cheiro, nem tem gosto. É o que pratica e não estuda, outro que estuda, mas não pratica, o outro que nem pratica e nem estuda, e o fruto bonitão, que é o que estuda e pratica. Mas eu quero fazer uma outra analogia. O que o etrog lembra? Um coração, não é? Tanto é que a gente, quando dá a bênção, a gente remete ao coração. O etrog é o coração. Você tem que amar a Deus com o seu coração, servir a Deus com o seu coração. O que é isso? Eu sou apaixonado pelo Eterno. Vai muito além disso. Coração na Bíblia é o local das decisões. Então as suas decisões têm que ser pautadas no temor de Deus. Depois você pega aqui, por exemplo, o hadás. O hadás, deixa eu ver se dá para ver ali. O hadás, ele tem a forma de um olho. A folhinha dele parece um olho. Ou seja, tem que temer a Deus com as coisas que você vê. Já o aravá, a folha dele parece um lábio. Ou seja, tem que aprender a santificar os lábios para Deus. Viu? E o lulav? É uma espinha dorsal, significa as práticas, né? Ou estrutura. Você tem que louvar a Deus com a sua força, né? Com a prática. Então está aqui os elementos, e nós damos uma bênção muito típica, conforme a Torá nos ordena, e eu vou dá-la aqui porque é Sukkot. Nós temos aqui, o irmão Fábio preparou com muito carinho aqui esse lulav. O conjunto todo a gente chama de lulav, tá? E a gente dá a bênção que diz: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzotav vetzivanu al netlat lulav. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a usar o lulav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shecheanu vekiemanu veguianu lasman hazeh. Bendito sejas tu, Eterno, que tem nos santificado com os teus mandamentos e tem nos sustentado, preservado a vida, fazendo com que alcançássemos o dia de hoje. Nós damos a bênção assim, ó. Kadima. Yemina. Ahora. Smola. Lemala. Lemata. Todas as direções, reconhecendo a soberania do nosso Deus. Todas as direções, reconhecendo a proteção do nosso Deus. E mais importante, tudo que nós somos juntos, louvando ao nome do Eterno. Todos os tipos de servos do Eterno, juntos. O que pratica e o que estuda, o que estuda, mas não pratica, o que pratica, mas não estuda, e tadinho. E o que nem pratica nem estuda, mas estão todos juntos. Estão todos juntos nessa época louvando ao Eterno. Amém? Muito bom. À noite nós vamos dar a bênção novamente, você vai poder cumprir essa mitzvah, mas eu quero continuar então. Põe aqui na tela, deixa o pessoal de casa ver também. Aqui os elementos bem rapidinho em hebraico: etrog, lulav, hadás e o aravá, o salgueiro. Você pode montar na sua casa também, não é tão difícil assim. Olha, e aí pessoal,
nós temos o mandamento de habitarem 7 dias, todos os cidadãos de Israel vão habitar em tendas. Aí você fala assim, Mateus, a Torá, ela vai mandar todo mundo se alegrar nessa festa. A viúva, o estrangeiro, né, que está morando lá em Israel, as crianças. O mandamento geral é alegria. Mas o mandamento de habitar em tendas, de fazer tenda, de reconhecer tenda, é só para os cidadãos de Israel, Ezra-Rei Israel. Mas aí eu lembro de um ensino paulino, lá em Efésios capítulo 2, que diz que em Yeshua, os gentios foram aproximados para a politeia de Israel, se tornando concidadãos. Então é uma coisa que você que não é judeu pode fazer parte se você quiser. Porque eu acho que para você que não é judeu, não é questão de querer ou não querer, é questão de quando você vai celebrar o Sukkot. Mas se você já quiser ir acostumando o seu espírito, já quiser ir ensinando para os seus filhos, acho uma ótima oportunidade. Para que deixar o rei voltar? Para você ser confrontado, aí agora, como é que eu celebro Sukkot, doutor Francisco? Como é que eu tenho que fazer? O que é lua nova? O que é sábado? Aqui, meu irmão, seja inteligente, já começa a se preparar, já começa a vivenciar o prelúdio dessa época gloriosa. Todas as nações vão subir, todas as nações vão estar juntas ali de Israel, né? Judeus e não judeus juntos, adorando o rei Yeshua, na festa dos tabernáculos. Olha, e aí temos então o cumprimento literal desse mandamento até os dias de hoje, que é a montagem das Sukkot, da Sukkah, a tenda, olha aí. E a gente faz o quê? Os mais jovens dormem nela 7 dias. Mas nós, assim, mais velhos, nós fazemos questão de comer na Sukkah. Então a gente come, a gente convida irmãos, amigos, a gente come na Sukkah. E olha aí, ó que bonita essa Sukkah. E o teto é obrigado a ser o quê? Translúcido. Você não pode fechar o teto, não. Pode colocar pano no teto. O teto você tem que conseguir ver os céus. Então a gente coloca folhas ou um estrado, né? Como teto. Você não pode fechar o teto. As laterais são fechadas e é obrigado a ter uma entrada só. A Sukkah só pode ter uma entrada. Tá? E olha o que eles fazem lá em Israel. Isso aí é um Meah Shearim lá em Israel, bairro ultra-ortodoxo. O sujeito constrói onde der, tá vendo? Constrói lá nas varandas dos apartamentos, ó. Olha aí. Então constrói lá as Sukkot. E aqui, ó, para quê? Para que nós possamos entender que Deus nos fez habitar em tendas quando nos tirou da terra do Egito e nos sustentou no deserto por 40 anos. Então tem aqui ao lado esquerdo a Sukkah lá do Rabino Shulam, que eles constroem no terraço do prédio e conduzem os serviços lá. E aqui acima à direita a nossa Sukkah desse ano, com os irmãos aí responsáveis pela sua montagem. E aqui embaixo, nossa celebração do ano passado, onde nós tivemos ali todas as famílias, né, celebrando conosco. Que coisa maravilhosa. Por quê, meu irmão? Quando você materializa a memória... Então, quer dizer, não é só eu lembrar que os meus antepassados foram sustentados habitando em tendas 40 anos. Eu monto uma Sukkah. Eu como, durmo na Sukkah. A memória se torna viva. Aquilo faz parte da minha identidade. E todos os anos, as novas gerações vão aprender. Né? Vão aprender que o quê? Nós somos gratos ao Eterno. Ele é o nosso sustento. Esse mundo aqui é temporário. Assim como a Sukkah é temporária. Viu? Mas Deus o quê? Deus é a nossa Sukkah. Ele nos guarda, Ele nos protege. Aqui, a palavra Sukkah no aramaico é traduzida como nuvem. Ei! Ou seja, na verdade, os rabinos dizem que aquela nuvem que protegia os filhos de Israel lá no deserto, na verdade era o quê? Era uma Sukkah de Deus. Era a nuvem do Eterno, era o canopio do Eterno que guardava o seu povo, a nuvem de glória. A Sukkah de Israel. A Sukkah de Israel que significa o quê? A glória de Israel. Nuvem quer dizer glória, né? A glória de Deus, a divindade. Eu não posso falar, que senão vai adiantar a palavra de hoje à noite, mas o que Deus promete que vai fazer no final dos dias com Israel? Antes da vinda do rei. Antes da vinda do rei. O que Deus vai fazer? Amós capítulo 9. Nos últimos dias, restaurarei a Sukkah caída de Davi. Que Sukkah? Que Sukkah que é essa? É a glória.
A glória, o ministério profético, o ministério apostólico de Israel, o ministério sacerdotal de Israel vai ser restaurado. E aí Israel vai conseguir o quê? Com o Messias, ter a glória restaurada, a nuvem, a açúcar restaurada, e vai conseguir alcançar as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Eterno. Aí o rei pode vir. Como é que o rei vai vir se o povo não está preparado para recebê-lo? Não pode. Ele prometeu que só vem se for recebido como rei. Então tem que estar tudo pronto da nossa parte. Então vamos lá, pessoal, tradições de Sucoto que você vai fazer comigo hoje à noite, você vai fazer na sua casa, tem feito desde quarta-feira. Vamos lá. Construir açúcar, aqueles que puderem, né, que significa fragilidade da vida, dependência de Deus. Você vai orar com as Arbat Minim, as 4 espécies, orações do Salmo 118, chamam Roshanot, orações de salvação. Você vai celebrar os dias intermediários, inclusive o Shabat, que é hoje, que são chamados Rola Moeda, os dias intermediários das festas. Há uma tradição que nós decoramos açúcar internamente com o nome dos convidados, dos 7 pastores de Israel. E eles estão descritos lá em Miqueias, capítulo 5, verso 5. Os 7 pastores de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, José e Davi. E açúcar também, esses convidados, fazem alusão ao reino messiânico. Por quê? No milênio, todos os patriarcas vão se assentar à mesa conosco para celebrar. Então, quando a gente coloca o nome deles ali na açúcar, você vai ver o nome deles lá. É uma alusão ao quê? No milênio, em breve, eles estarão conosco mesmo no tabernáculo divino, né? Celebrando conosco. E Yeshua profetizou isso, né? Que vocês estarão comigo no reino vindouro, celebrando as bodas, vocês vão estar comigo à mesa novamente. Então nós celebramos isso quando decoramos lá com os ushpizim. Ushpizim quer dizer convidados. E temos uma tradição na Torá que muita gente não conhece, chama Hakhel, que diz que de 7 em 7 anos, na festa dos tabernáculos, a Torá deveria ser lida para todo o povo, estrangeiro, menino, velho, homem, mulher, né? E Israel tem feito isso até os dias de hoje. Então, logo depois do Shemitah, no segundo dia de Sukkot, os líderes de Israel se colocam em público e leem Deuteronômio, algumas passagens do Deuteronômio. E a gente tem acompanhado eles fazendo isso lá em Israel. Olha aí, 2001, 2008, 2015 eu estava lá. Gente, é impressionante. É impressionante. Tá? 2015, 2022 foi ano retrasado, né? Então teve o Hakhel lá em Jerusalém. Qual que vai ser o próximo Hakhel? 2029. E o outro? 2036. Cuidado com esse ano aí. Porque teve um grande... Dizem que ele era judeu, não sei. Mas teve um grande cientista inglês chamado Isaac Newton, que ficou especialista em livro de Daniel e Apocalipse. E ele fez algumas previsões, tá? E uma das previsões diz que o ano de entre 2035, eu não sei agora exato, e 2037, ele calculou como sendo o ano da vinda de Yeshua. Diz o Isaac Newton, né? Então, e vai ser Hakhel, e vai ser jubileu. Então, eu não sei se tem um perigoso, né? É um ano de jubileu, vai ter Hakhel, né? Então, fica com esse número aí na cabeça. Bom, e nós temos no 8º dia, o Shmini Atzeret, que é a festa do Simchat Torah. Bom, pessoal, o que eu quero falar com você agora, para a gente finalizar, é o 7º dia de Sukkot, que é o dia da grande salvação. Em hebraico, a gente chama ele de Rosh Hashanah Rabbah, o dia da grande salvação. E esse dia tinha uma cerimônia lá em Jerusalém. Sabia que tem até hoje? Me mandaram um vídeo aí ano passado, os sacerdotes fazendo isso que eu vou falar para você, feito até hoje, estão restaurando a tradição. Olha que cerimônia interessante. No 7º dia de Sukkot, o sacerdote saía lá do templo, do Monte Moriá, ele ia descendo pelo caminho, passava pela porta das águas. Onde você lê sobre porta da água? Neemias, não é? Quando restaura lá, e que época que ele está restaurando? Sukkot. E ele encontra onde para poder ler a lei em público? Na Praça das Águas. Essa mesma praça, o sacerdote atravessava lá com uma multidão atrás dele, o pessoal agitando os lulavim. Eles desciam até o tanque Brichat Shloach, que é o tanque de Siloé. E lá na fonte de Siloé, o sumo sacerdote,
O sacerdote pegava uma bacia de ouro, pegava a água da fonte de Siloé, e ele ia subindo com aquela bacia, e o povo atrás com os lulavinhos, e eles iam cantando o quê? Eles iam cantando palavras de salvação e orando por água, por vida. Quando ele chegava no altar do templo, ele derramava aquela água como libação, dando 7 voltas no altar, derramando a água do Siloé como libação, e todos cantavam o Salmo 118. Ana, Ana, Roshia, Ana, Hatzlichana, Ana. Senhor, salva-nos. Senhor, prospera-nos. E clamavam por água, mas essa não é uma água só literal, não. É a água que está profetizada lá em Ezequiel, que está profetizada lá em Isaías, que é a água o quê? Água viva, que vai restaurar Israel, que vai saciar a fome de Israel. Então eles clamavam por essa água. Ô gente, isso todos os anos. Todos os anos. Olha aqui. Celebrado no 7º dia, tinha uma cerimônia que chamava Simchat Beit HaShoevah, que é o quê? Casa da Grande Alegria, chamando de Nisur Hamaim no passado, que é a libação da água, que eu expliquei para vocês aqui. Tinha oração especial de Roshanot, Ana Adonai Roshia Ana, Ana Adonai Hatzlichana. Senhor, salva-nos. Senhor, te pedimos, prospera-nos, né? Dá-nos a vitória. Hatzliach quer dizer de ser vitorioso. E ao término dessas orações, olha, meu irmão, olha, você tem que entender o contexto da Bíblia. Ao término dessa libação da água lá no templo em Tabernáculos, no último dia, quando terminava de jogar a água na 7ª volta, o que eles cantavam? Isaías 52:7. Manavu aleharim raglei mevaser. Quão formosos são os pés sobre os montes, quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, do que anuncia a salvação, do que anuncia a paz, do que diz a Sião, o teu rei reina. Todos os anos, terminava a libação da água, quão formosos são os pés sobre os montes dos que anuncia boas novas, mevaceira, o evangelho, né? Evangelium, boas novas, mevaceira. Então, pessoal, o que Yeshua tem a ver com isso? Por que eu estou gastando esse tempo aqui te explicando de uma tradição que era feita lá nos dias de Yeshua no templo? Você tem que entender o Yeshua no contexto judaico. Se você tentar entender Yeshua sem considerar Israel, como fizeram lá os discípulos de Marcião, né? Como fazem até hoje os discípulos de Marcião. Se você tentar entender a fé sem Israel, você vai entender uma fé incompleta. Tem muito mais que você perde porque você se separou de Israel. Eu te dei um contexto aqui, fiquei 15 minutos explicando uma cerimônia que acontecia no 7º dia. Agora olha aqui comigo. Isso era o que acontecia lá, ó. O templo lá em cima, tá vendo? O prédio do templo, Monte das Oliveiras ali à direita. O sujeito descia em procissão com o povo de Israel, está vendo os sacerdotes com trombetas? Olha a bacia de ouro ali. Esse é o tanque de Siloé, Shiloah, né? Muito interessante aí esse nome, vem de Shaliach, enviar. E essa foto da esquerda é dos dias de hoje. Você pode beber água lá até os dias de hoje. E aí faziam a cerimônia quando voltavam lá no templo, com os sacerdotes, com os levitas, ó, tocando as trombetas, os sacerdotes carregando a água da libação, a água da salvação. E aí, pessoal, você tem Yeshua, que está lá em Jerusalém, em Sucot. Mandam ele ir antes, ele que não quer. Ele fala, não, vocês vão na frente, depois eu vou. E ele fica lá, aguardando o quê? O 7º dia. Para mim, ele ficou lá na Praça das Águas. Porque de lá dava para você ver o movimento do templo, de lá dava para você ver o movimento no tanque. Para mim, ele ficou lá, vendo a procissão subindo, clamando por água, clamando, bem-aventurado, né? Quão formosos são os pés. Senhor, salva-nos. Senhor, dá-nos água. E aí, naquele momento,
diz o Evangelho de João, no 7º dia, na festa dos judeus chamada de tabernáculo, João 7:2, estava próxima. E no último dia, o grande dia, Rosh Hashanah, olha só, João usa até o nome em hebraico do 7º dia, Rosh Hashanah, levantou-se Yeshua e gritou, aqui no original é gritou, ele exclamou na frente da multidão: se alguém tem sede, vem a mim e beba de mim, porque quem crê em mim, como diz a referência, o versículo, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Não vai ser só uma baciazinha, vão ser rios que vão fluir do seu interior. Você vai ser a fonte de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Que Escritura que é essa? Não é a Bíblia, não. Ele está referindo a um versículo que o pessoal cantava na cerimônia do Sucoto. Qual é o versículo? Isaías capítulo 12. Olha aqui, ó. Orarás naquele dia, graças te dou, Eterno, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Olha aí. Confiarei e não temerei, porque o Eterno Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. E aí vocês, Besimcha, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Eterno, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso é o seu nome, cantai louvores ao Eterno, porque Ele fez coisas grandiosas, e saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Qual que é o contexto que Isaías escreve? Isaías tinha o que em mente quando escreveu isso aqui? Sucoto. E qual referência Yeshua faz? Isaías. Yeshua faz referência a esse dia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, como? Quando você diz o quê? Deus é a minha salvação, em Deus eu confio, eu não temo, porque Ele é a minha força e Ele é o meu cântico, e Ele se torna a cada dia a minha salvação, meus irmãos. Quem crê em Yeshua desse jeito, quem crê em Yeshua dessa forma, quem crê em Yeshua dessa forma, confiando no sustento do Eterno, crendo que Yeshua é o veículo dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva, de águas vivas, rios. É uma alusão àquele texto de Ezequiel, onde ele profetiza sobre o rio de água viva que sairá do templo, vai até o Mar Morto e vai gerar vida para as nações. As árvores que crescerem próximo ali, as folhas vão gerar vida e cura para as nações, e a água, onde ela tocar, ela vai reviver as coisas. Vai existir literalmente esse rio. Mas você já pode fazer uso dessa água hoje. A água que traz cura, a água que traz a glória de Deus, a água que traz a restauração do tabernáculo divino sobre a sua vida. Com aquilo que eu falei aqui, Amós capítulo 9, citado por Tiago em Atos 15. Tiago falou: irmãos, atentem nas minhas palavras. O Pedro falou como Deus visitou os gentios, e também tem o objetivo de construir entre eles um povo que se chama pelo seu nome. Conferem com isso as palavras do profeta Amós, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei a Sucá, o tabernáculo caído de Davi, a glória de Deus sobre Israel, sobre a nação de Israel, e vou levantar das suas ruínas e vou restaurá-lo. Para quê? Para que eles possam possuir o restante dos homens, ou Edom, né? Lá em Amós está Edom. Agora aqui, olha que interessante. O que é Edom na tradição judaica? Então Deus vai restaurar a glória de Israel no final dos tempos, para que Israel possa alcançar ou Edom ou os homens. Se for homem, que a palavra é Adom, só que a gente não sabe se é Adam ou Edom, que em hebraico é igual. Se for Adam, a gente entende que é um trabalho universal de Israel, né? Alcançar as nações. E se for Edom? O que é Edom na tradição judaica? Roma. Cristianismo. Então a glória de Israel vai ser restaurada, e eles vão impactar o quê? Não só os povos da terra, mas especialmente o cristianismo. É uma interpretação. Continua lendo.
E além além de Edom, além do cristianismo, além dos homens, todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Desde séculos Ele está anunciando essa glória. Desde a chamada de Abraão, Ele anunciou a salvação das nações através de Yeshua. É isso que fala tabernáculos, meu irmão. É Yeshua tabernaculando em nosso meio. O próprio João escreveu no capítulo 1, o verbo se fez carne e armou a sua sucá entre nós. Yeshua é a presença divina em nosso meio. Então eu quero encerrar dizendo a você, Hag Sukkot Sameach, feliz festa de Sukkot com Yeshua, o nosso Messias e Rei, e a glória do seu povo restaurada. Amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.